A História da Matemática. Versão brasileira São de Vera Cruz Estúdios. Distribuição Sinapse. Estou andando nas montanhas da Lua. Estou na trilha do artista renascentista Piero della Francesca. Então, vim para a cidade ao norte da Itália. É aqui, Albino. Eu vim ver alguns dos melhores trabalhos de Piero, obras-primas na arte e obras-primas também na matemática. Os artistas e arquitetos do Renascimento trouxeram de volta o uso da perspectiva, a técnica que havia sido perdida há 1000 anos. Mas usá-la corretamente acabou sendo mais difícil do que eles imaginaram. Piero foi o primeiro grande pintor a entender perfeitamente a perspectiva, e isso porque ele era matemático, além de artista. Eu vim aqui para ver sua obra-prima, a Flagelação. Mas houve um problema. Eu vi o quadro e ele é uma pintura absolutamente impressionante. Mas, infelizmente, por vários motivos, não podemos filmar lá dentro. Mas esse é um programa sobre matemática e não sobre arte. Então, usei um pouco de matemática para dar vida a esse quadro. Não podemos ir até o quadro, mas podemos fazer o quadro vir até nós. O problema da perspectiva é como representar o mundo tridimensional numa tela bidimensional. Para dar uma sensação de profundidade, uma sensação de 3 dimensões, Piero usou a matemática. De que tamanho ele pinta Jesus? Esse grupo de homens aqui está a determinada distância desses homens em primeiro plano. Se estiver errada, a ilusão da perspectiva é destruída. Não é nada simples representar um mundo tridimensional com precisão numa superfície bidimensional. Olha como as linhas paralelas no mundo tridimensional não são mais paralelas na tela bidimensional, mas se encontram num ponto de fuga. E os ladrilhos do quadro são, na verdade, assim. O que aparece aqui é uma nova linguagem matemática que nos permite mapear uma coisa em outra. O poder da perspectiva desencadeou um novo jeito de ver o mundo, proporcionando desta forma uma revolução matemática. O trabalho de Piero foi o início de uma nova maneira de entender a geometria, mas ainda passariam 200 anos até que outro matemático continuasse de onde ele parou. As fronteiras do espaço. Nossa jornada veio para o norte. No século XVII, a Europa assumiu o comando das ideias matemáticas que o Oriente Médio tinha. Grandes passos foram dados na geometria dos objetos fixos no tempo e no espaço. Na França, na Alemanha, na Holanda e na Grã-Bretanha, a corrida agora era para o entendimento da matemática de objetos em movimento. E a busca por essa nova matemática começou aqui, nessa aldeia no centro da França. Descartes. Só os franceses dariam o nome de um matemático a uma cidade. Imagine na Inglaterra uma cidade chamada Newton, ou Boole, ou Cayley. Não, eu acho que não. Mas na França, eles realmente valorizam os matemáticos. Essa é a cidade de Descartes, no Vale do Loire. Ela recebeu o nome do famoso filósofo e matemático há 200 anos. Descartes nasceu aqui em 1596. Uma criança doente que perdeu sua mãe ainda muito jovem. Assim, ele pôde ficar na cama todas as manhãs até às 11 horas, uma prática que se manteve por toda a sua vida. Para fazer matemática, às vezes você tem que esquecer as distrações e mergulhar num mundo de formas e padrões. Descartes achava a cama o melhor lugar para chegar a seu estado meditativo. E eu acho que eu entendo. A casa onde Descartes fazia suas meditações agora é um museu dedicado a todas as coisas cartesianas. Venha comigo. Essas peças de exposição organizadas pela curadora Sylvie Garnier mostram como suas ideias filosóficas, científicas e matemáticas se encaixavam. Também mostram aspectos menos conhecidos da vida e da carreira de Descartes. Então, ele decidiu ser soldado
do exército protestante e também do exército católico. Não havia problema para ele, porque ele não era patriota. Sylvie está sendo delicada. Descartes, na verdade, era um mercenário. Ele lutou pelos protestantes alemães, pelos católicos franceses e por quem mais o pagasse. Numa manhã de outono, em 1628, ele estava no exército da Bavária, acampando às margens de um rio gelado. A inspiração geralmente aparece em lugares muito estranhos. Contam uma história de que Descartes não pôde dormir uma noite porque ficou acordado até tarde. Ou talvez tivesse comemorado o dia de São Martin e bebeu demais. Ele tinha problemas em mente, estava pensando em seu tema preferido na filosofia, mas que achava muito frustrante. Como é que se pode saber alguma coisa? Então entrou em um sonho. E nele compreendeu que o segredo era calcar a filosofia nos fatos indiscutíveis da matemática. Ele percebeu que os números varreriam as teias da incerteza. Ele queria publicar todas as suas ideias radicais, mas ficou preocupado sobre como elas seriam recebidas na França Católica. Então fez suas malas e foi embora. Descartes encontrou um lar aqui na Holanda. Ele foi um dos campeões da nova revolução científica que rejeitou a visão dominante de que o Sol girava em torno da Terra, uma opinião que havia deixado cientistas como Galileu em grandes apuros com o Vaticano. Descartes percebeu que aqui, entre os protestantes holandeses, ele estaria seguro, principalmente na antiga cidade universitária de Leiden, onde valorizavam a matemática e a ciência. Eu também vim a Leiden. Infelizmente, cheguei tarde. Oi! Desculpe o meu atraso, é que o pneu furou e eu acabei levando mais tempo. Pedalando? Vim. Nossa, senta aí. Henk Bose é um dos estudiosos cartesianos mais ilustres da Europa. Ele não se surpreende de um estudioso francês ter vindo parar em Leiden. Ele veio conversar com pessoas e algumas foram abertas às suas ideias. E não eram só sobre matemática, mas especialmente sobre mecânica. Ele fundiu a álgebra e a geometria. Sei. Então você podia ter fórmulas e figuras e seguir de uma para outra. Então é um tipo de dicionário entre as duas que fornece Esse dicionário, que finalmente foi publicado aqui na Holanda em 1637, incluía ideias filosóficas controversas. Mas o pensamento mais radical estava no apêndice. Uma proposta de se unir a álgebra à geometria. Cada ponto em duas dimensões pode ser descrito por dois números. Um dá a localização horizontal e o outro dá o ponto da localização vertical. Quando o ponto se movimenta em círculo, essas coordenadas mudam. Mas podemos escrever uma equação que identifica a mudança de valor desses números em qualquer ponto da figura. De repente, a geometria se transformou em álgebra. Usando essa transformação da geometria em números, você pode dizer, por exemplo, se a curva nessa ponte é parte de um círculo ou não. Não precisava usar os olhos, só as equações da curva revelariam seus segredos. Mas não para por aí. Descartes tinha aberto a possibilidade de navegar por geometrias em mais dimensões. Mundos que nossos olhos nunca verão, mas essenciais à tecnologia e à física modernas. Não há dúvidas de que Descartes foi um dos gigantes da matemática. Infelizmente, ele não era o melhor dos homens. Acho que ele não era uma pessoa fácil. Ele era muito preocupado com a própria imagem. Tinha total convicção de que estava certo, mesmo quando estava errado. E sua primeira reação era considerar o outro um estúpido por não ter entendido. Descartes podia não ser a pessoa mais simpática, mas não há dúvidas de que sua percepção da conexão entre álgebra e geometria transformou a matemática para sempre. Para que sua revolução matemática ocorresse, ele precisava de outro ingrediente vital. Para descobrir isso, eu tive que dar adeus ao Henk e a Leiden e ir para a igreja. Não sou religioso, mas não há dúvidas de que muitos matemáticos do tempo de Descartes tinham fortes convicções religiosas. Talvez seja só coincidência,
Mas talvez seja porque matemática e religião são ideias que formam um conjunto indiscutível de axiomas. 1 mais 1 é igual a 2. Deus existe. Acho que sei em qual desses axiomas eu acredito. No século XVII, um monge parisiense frequentou a mesma escola de Descartes. Ele amava a matemática tanto quanto amava Deus, e via a matemática e a ciência como evidências da existência de Deus. Marin Mersenne era um grande matemático. Uma de suas descobertas sobre números primos levou seu nome. Mas ele também é reconhecido por sua correspondência. De seu mosteiro em Paris, Mersenne agia como um ás da internet do século XVII, recebendo e também transmitindo ideias. Não é muito diferente agora. Ficamos como monges matemáticos pensando em nossas ideias e depois enviando uma mensagem a um colega, esperando uma resposta. Havia um espírito de comunicação matemática na Europa do século XVII que não existia desde os gregos. Mersenne insistia que as pessoas lessem o novo trabalho de Descartes sobre geometria. Ele também fez algo tão importante quanto publicou as novas descobertas sobre as propriedades dos números, feitas por um amador desconhecido que acabaria rivalizando com Descartes como o maior matemático de seu tempo, Pierre de Fermat. Jogos Matemáticos, Instituto de Pesquisa para o Ensino de Matemática. Aqui em Beaumont-de-Lomagne, perto de Toulouse, moradores e visitantes vieram celebrar a vida e o trabalho do filho mais ilustre da cidade. Mas eu não sei bem o que esses gladiadores fazem aqui. E a aparição desse camelo também é uma surpresa. O próprio homem teria aprovado a ideia de usar a diversão e os jogos para aumentar o interesse pela matemática. Diferente do aristocrático Descartes, Fermat não consideraria inútil ou trivial criar um festival da matemática. Matemática em ação. É bonito. Bem legal. A maior contribuição de Fermat à matemática foi inventar a teoria moderna dos números. Ele criou uma ampla gama de conjecturas e teoremas sobre números, incluindo seu famoso último teorema, a prova que intrigou matemáticos por mais de 350 anos. Mas pouco me ajuda agora. Separá-las é a parte fácil, juntar que é a mais difícil. Tá bom, quantas peças eu tenho? Tenho 6 peças. Acho que preciso dar alguma simetria a isso. Acho que ele vai me dizer como fazer isso e eu não quero ver. Eu odeio que me digam como resolver um problema. Não vou olhar. Ele está rindo de mim agora. Porque não consigo. É muito injusto. Vamos lá. Posso juntar? Já arrivei! Consegui! Essa é a emoção de se fazer matemática. Quando as coisas se encaixam e, de repente, você vê a resposta certa. Incrivelmente, Fermat só se entregava à matemática em seu tempo livre. De dia, ele era juiz. Lutar com problemas matemáticos era seu hobby e sua paixão. O maravilhoso na matemática é que você pode fazê-la em qualquer lugar. Não precisa de um laboratório e nem precisa de uma biblioteca. Fermat fazia a maior parte de seus trabalhos na mesa da cozinha, rezando em sua igreja local ou aqui em cima desse telhado. Ele podia parecer um amador, mas levava sua matemática muito a sério. Fermat conseguiu encontrar vários novos padrões nos números que desafiaram matemáticos durante séculos. Um dos meus teoremas preferidos de Fermat tem tudo a ver com números primos. Se você tem um número primo que, quando dividido por 4, deixa resto 1, Fermat mostrou que você pode sempre reescrever esse número com 2 números ao quadrado somados. Por exemplo, eu tenho 13 dentes de alho aqui, um número primo que, quando eu divido por 4, resta 1. Fermat provou que você poderia reescrever esse número como 2 números ao quadrado somados. Então, 13 pode ser reescrito como 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou 4 mais 9. O incrível disso é que Fermat provou que isso funciona com qualquer número primo que deixe resto 1 na sua divisão por 4. Você pode sempre reescrever esse número como 2 números ao quadrado somados. Meu Deus! O que eu adoro nesse dia é a diversão da matemática. E Fermat certamente gostava de brincar com os números. Ele adorava procurar padrões.
E o lado intrigante da matemática é que ele queria provar que esses padrões estariam ali para sempre. Mas, além de ser a base para a diversão e os jogos dos anos seguintes, a matemática de Fermat teria sérias aplicações. Um de seus teoremas, o pequeno teorema, é a base dos códigos para proteger nossos cartões de crédito na internet. A tecnologia na qual confiamos hoje vem toda de escritos do matemático no século XVII. Mas a utilidade da matemática de Fermat não é nada comparada à de nosso próximo grande matemático. E ele não vem da França, mas de sua grande rival. No século XVII, a Grã-Bretanha surgia como potência mundial. Sua expansão e ambições exigiam novos métodos de medidas e cálculos, e isso deu um grande impulso à matemática. As cidades universitárias de Oxford e Cambridge produziam matemáticos de acordo com a demanda. E o maior deles foi Isaac Newton. Estou aqui em Grantham, onde Isaac Newton cresceu e todos têm muito orgulho dele. Tem uma maravilhosa estátua dele e até um shopping center, o Isaac Newton Shopping Center, com um logotipo de uma maçã. Lá está uma escola que ele frequentou, ela tem uma bela placa azul, e tem um museu aqui na prefeitura. Apesar de uma das moradoras mais famosas, Margaret Thatcher, ter tido grande projeção como Isaac Newton, na verdade, venderam todas as canecas de Thatcher, e há muitas de Newton sobrando, então eu resolvi que devia apoiar o matemático comprando uma caneca de Newton. A matemática de Newton precisa de apoio. Newton é muito famoso por aqui. Sim. Você sabe por que ele é famoso? Não. E eu não sei não. Gravidade? Descobrir a gravidade. Gravidade? A árvore e tudo aquilo. É? Gravidade. Gravidade? E isso resume tudo. Se as pessoas sabem do trabalho de Newton, é por causa da física e suas leis da gravidade e do movimento, não da sua matemática. Desculpe, eu estou com pressa. Está com pressa? Tá bom. A aceleração é uma das leis de Newton. 13 quilômetros ao sul de Grantham, na cidade de Oxford, onde Newton nasceu, eu conheci uma pessoa que partilha da minha paixão pela sua matemática. Essa é a casa. Nossa, é linda. Jack Stedall é uma fã de Newton e quer muito me mostrar a casa onde ele foi criado. Aqui é o que se pode chamar de sala de jantar. Eu tenho certeza de que não chamavam assim, mas é a sala onde eles comiam perto Sei. da cozinha. Linda Claro lareira. que devia haver fogo aí. Nossa, quem E era dera, está limpinho, frio. ele meio- Seu pai era um fazendeiro iletrado que morreu pouco antes de Newton nascer. Senão, o destino do jovem Isaac teria sido muito diferente. E aqui é o quarto dele. Ah, que bonito. É aconchegante. Eles preservaram muito bem, tem uma sensação de realidade, de voltar no tempo. tem sim. Eu vejo que ele era bagunceiro como eu. Olha o estado da cama. Acho que deixei minha cama assim hoje de manhã. Newton odiava seu padrasto. Mas foi esse homem que fez com que ele se tornasse um matemático e não um criador de ovelhas. Eu acho que ele não era uma criança notável. Então há esperança para todas as crianças por aí, né? Eu acho que ele teve um currículo escolar mediano. Tinha poucos amigos. Acho que eu não faria questão de conhecê-lo. Mas adoro a matemática dele. Ela é maravilhosa. Newton voltou de Cambridge a Lincolnshire durante a Grande Praga de 1665, quando tinha apenas 22 anos. Em 2 milagrosos anos, ele desenvolveu aqui a teoria da luz, descobriu a gravitação e rascunhou uma abordagem revolucionária da matemática, o cálculo. Funciona assim. Eu vou acelerar esse carro de 0 a 100 o mais rápido que eu puder. O velocímetro mostra que as velocidades mudam o tempo todo, mas essa é apenas uma média. Como eu posso dizer precisamente qual é a minha velocidade em cada instante? Veja como. Enquanto o carro corre pela estrada, podemos desenhar um gráfico em cima dela com a altura em cada ponto da estrada, mostrando quanto tempo o carro levou para chegar àquele ponto. Eu posso calcular a média de velocidade entre 2 pontos A e B na minha viagem, registrando a distância percorrida e dividindo pelo tempo que eu levei para chegar de um ponto a outro. Mas e a velocidade exata do primeiro ponto A? Se eu aproximar o ponto B até o primeiro ponto, tenho um período de tempo menor e a velocidade se aproxima do verdadeiro valor.
Mas, no momento, parece que eu vou calcular 0 dividido por 0. O cálculo permite que isso faça sentido. Ele permite que a gente saiba a velocidade exata e também a distância precisa percorrida em qualquer momento no tempo. Isso dá sentido às coisas às quais não damos importância. Isso. Se eu deixo cair essa maçã... A distância e a velocidade estão mudando e o cálculo pode lidar com tudo isso. O que contrasta com os gregos. A Grécia tem uma geometria bastante estática. Isso. Então, então o cálculo é usado por todo engenheiro e físico porque ele pode descrever o mundo em movimento. Isso. É o único jeito de você lidar com a matemática do movimento ou da mudança. Há muita matemática nessa maçã. Eu vou comer. O cálculo de Newton nos permite entender o mundo em mutação, as órbitas dos planetas, os movimentos de fluidos. Através da força do cálculo, podemos ter um modo de descrever com precisão matemática o complexo e movimentado mundo natural. Mas só 200 anos depois se perceberia todo o seu potencial. Newton decidiu não publicar, mas só circular suas ideias entre amigos. Sua reputação gradualmente se espalhou. Ele se tornou professor, membro do parlamento e depois diretor da Casa da Moeda aqui na cidade de Londres. Em suas viagens regulares da Casa da Moeda à Sociedade Real, ele preferia pensar em teologia e alquimia do que em matemática, desenvolvendo o cálculo como um de seus muitos interesses, até ouvir falar de um rival. Um rival que também era membro da Sociedade Real e que teve exatamente a mesma ideia que ele, Gottfried Leibniz. Cada palavra que Leibniz escreveu foi preservada e catalogada em sua cidade natal, Hannover, no norte da Alemanha. Seus verdadeiros manuscritos são guardados, particularmente o que mostra que Leibniz também descobriu o milagre do cálculo, logo depois de Newton. Que idade ele tinha quando escreveu? Ele tinha 29 anos nessa época. Em 2 meses ele desenvolveu o cálculo diferencial e o cálculo Sério? integral. 2 meses? Veloz e furioso quando se mesmo. trata de matemática. Tem um pedacinho de papel aqui. O que é isso? É uma carta ou... É isso. Esse pequeno manuscrito e as anotações de Leibniz às vezes aconteciam de manhã na cama, deitado na cama. Ele tinha tantas ideias que levava a manhã toda e às vezes mais para anotar todas as suas ideias e colocá-las no papel. Nossa, isso é lindo. Eu acho que ele muito gostava lindo. de ficar na cama de manhã, sabe, o máximo de tempo possível. Um verdadeiro matemático passa o seu tempo pensando na cama. Agora, eu estou vendo que há uns quadros aqui. Sim, claro, aqui. Então ele era assim? É. Apesar de não ter se tornado uma celebridade do século XVII como Newton, ele não teve uma vida ruim. Leibniz trabalhou para a família real de Hannover e viajou pela Europa representando seus interesses. E isso deu a ele muito tempo para seus passatempos intelectuais preferidos, que eram muitos mesmo na época. Ele criou um plano para reunificar a Igreja Católica Romana e Protestante, uma proposta para a França conquistar o Egito e deu contribuições para a filosofia e a lógica que ainda são muito estimadas hoje. Ele escreveu todas essas cartas, eu acho isso extraordinário. Ele deve ter se clonado, não acredito que houve somente um Leibniz. Mas Leibniz não era só um homem de palavras. Ele também foi uma das primeiras pessoas a inventar máquinas calculadoras que funcionavam no sistema binário, as verdadeiras precursoras do computador. 300 anos depois, o Departamento de Engenharia da Universidade de Leibniz, aqui em Hannover, as montou seguindo os projetos de Leibniz. Eu adoro as bolinhas, então essas virão a ser os nossos 0 e 1. Então, uma bolinha 0 e 1. Agora aperta o número 127. Um binário significa que temos os primeiros 7 dígitos em 1. Sei. E agora eu dou um número 1 e somando 127 mais 1, dá 128, que é 2 elevado a 8. Ah, tá bem. Vamos ter muita agitação. Pode mostrar aqui, por favor? É assim que se faz. Então, vamos somar um A. Vamos lá. Então, todas dá 128, vão... que é igual a 2 elevado a 8. Então, 127 em binário é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que são as bolinhas aqui.
Para somar 1, tudo é retirado. Então fica 0, 0, 0, 0 e temos a potência 2 aqui. Então esse mecanismo se livra de todas as bolinhas que você não precisa. É como um fliperama matemático. Eu adoro essa máquina. Depois de um dia de trabalho duro, Leibniz geralmente vinha aqui aos famosos jardins de Herrenhausen. Agora no meio de Hanover, mas na época ficava nos limites da cidade. Há algo entre a matemática e as caminhadas, eu não sei. Você trabalha na mesa o dia todo, a manhã toda, em um problema e a sua cabeça fica confusa e você só quer dar uma volta e deixar seu subconsciente assumir o controle. E às vezes tem um estalo só olhando as árvores ou sei lá. Eu tive as minhas melhores ideias enquanto caminhava pelo parque local. Então espero que haja alguma inspiração aqui no local de passeio de Leibniz. Eu não tive tempo de livrar minha mente dos desafios matemáticos porque depois que Leibniz viveu aqui, alguém construiu um labirinto. Há uma fórmula matemática para se sair de um labirinto se você puser sua mão esquerda na parede do labirinto e continuar com ela, continuar dando voltas. Uma hora você sai, é a teoria. Vamos ver se funciona. Leibniz não teve essas distrações. Em 5 anos, ele trabalhou nos detalhes do cálculo, aparentemente independente de Newton, apesar de saber sobre o trabalho dele. Mas diferente de Newton, Leibniz tinha satisfação em tornar público o seu trabalho. Então, matemáticos de toda a Europa souberam do cálculo primeiro por ele e não por Newton. E foi aí que todos os problemas começaram. Em toda a história da matemática, sempre houve muitas disputas por pioneirismos. Isso pode até parecer banal e infantil, mas queremos que nosso nome esteja naquele teorema. Essa é a nossa chance de um pouco de imortalidade, porque esse teorema vai durar para sempre. E é por isso que dedicamos tanto tempo tentando desvendar essas coisas. Porque, de certa forma, não acreditamos que alguém mais vai pensar nele ao mesmo tempo que nós. Esses são os nossos teoremas, nossos filhos, e não queremos dividir o mérito. Em Londres, Newton certamente não queria dividir o mérito com Leibniz, que ele considerava um arrogante de Hanover. Depois de anos de asperezas e acusações, foi pedido que a Sociedade Real em Londres se decidisse a respeito. A Sociedade Real deu a Newton o crédito pela primeira descoberta do cálculo e a Leibniz o crédito pela primeira publicação. Mas em seu julgamento final, Leibniz foi acusado de plágio. No entanto, isso pode ter a ver com o fato de o relatório ter sido escrito por seu presidente, um tal de Sir Isaac Newton. Leibniz ficou incrivelmente magoado. Ele admirava Newton e nunca se recuperou. Morreu em 1716 e Newton viveu por mais 11 anos e foi enterrado na grandeza da abadia de Westminster. O memorial de Leibniz, em comparação, está aqui nessa pequena igreja em Hanover. A ironia é que, geralmente, é a matemática de Leibniz que triunfa, não a de Newton. Sou um grande fã de Leibniz. Frequentemente, as revoluções na matemática são na produção da linguagem certa para capturar uma nova visão. E nisso, Leibniz era muito bom. A notação de Leibniz, sua maneira de escrever os cálculos, capturava seu verdadeiro espírito. Ainda é ela que usamos na matemática hoje. A notação de Newton era, para muitos matemáticos, desajeitada e difícil de usar. Então, enquanto os matemáticos britânicos se perdiam, a história da matemática se mudava para o coração da Europa, na Basileia. No seu auge, no século XVIII, a cidade livre da Basileia, na Suíça, foi o núcleo comercial de todo o mundo ocidental. Em torno desse turbilhão de comércio, desenvolveu-se uma tradição de aprendizado, principalmente relacionado ao comércio. E uma família resumia isso. É curioso que artistas geralmente tenham filhos artistas, músicos geralmente tenham filhos músicos, mas nós matemáticos não tendemos a ter filhos matemáticos, não sei bem o porquê. Pelo menos é minha visão, embora outros a discutam. O que ninguém discorda é que há uma grande dinastia de matemáticos, os Bernoulli. Nos séculos XVIII e XIX, eles tiveram meia dúzia de matemáticos notáveis. Alguns se estabeleceram na Inglaterra. E todos eles vieram da Basileia.
Você pode ter grandes mentes como Newton e Leibniz que formam um pano de fundo fundamental, mas precisa de discípulos que peguem essa mensagem, esclareçam, percebam suas implicações e depois a espalhem. A família era originalmente de comerciantes e essa era uma de suas casas. Agora é a parte da Universidade da Basileia e foi totalmente restaurada, fora um quarto que foi mantido exatamente como a família o usava. O Dr. Fritz Nagel, o diretor do arquivo Bernoulli, prometeu me mostrar, se conseguirmos encontrá-lo. Não, estamos no andar errado, não é Andar aqui. errado? Tá bom. Olha só, essas maçãs são gratuitas, posso pegar uma? Não, matemático errado. Uma hora a gente chegou lá. Então aqui os Bernoulli teriam feito sua matemática. Eu estava sendo educado.